Eu vou convidar você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, no capítulo de número 2. Amado e querido Deus, ajuda-nos, pelas misericórdias de Cristo, para que possamos, de alguma maneira, transmitir aquilo que está no teu coração aos nossos corações. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e ajuda-nos, porque dependemos totalmente de Ti. E nessa dependência, confiados em Ti, é que nos lançamos em Tuas mãos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Apocalipse, capítulo de número 2. A literatura apocalíptica, especialmente o livro de Apocalipse, ele tem um propósito. É mais do que falar sobre as coisas que hão de vir. Apocalipse deseja verdadeiramente, para mim, o próprio livro diz, revelar a pessoa de Jesus Cristo. Revelar a pessoa de Jesus Cristo na história. Revelar a pessoa de Jesus Cristo nas igrejas. Revelar a pessoa de Jesus Cristo nas dores, nos sofrimentos, nas vitórias, em tudo revelar a Jesus Cristo. Como nós carecemos de uma verdadeira revelação da pessoa de Jesus, principalmente quando nos encontramos numa realidade como a igreja, nos dias de Apocalipse, nos dias em que o livro foi escrito, a palavra foi pela primeira vez entregue, vivenciavam. As igrejas vivenciavam uma grande perseguição. Havia muita dor, havia muito sofrimento, havia muitas lágrimas, havia muito clamor, havia muito suplicar diante de Deus. Isso ocorreu e continua ocorrendo, porque as vidas que estão vivenciando um momento difícil, que estão no meio de angústia, no meio de dor, no meio de lágrimas, elas precisam dessa palavra, que é uma palavra que consola, que é uma palavra que nos fortalece, que é uma palavra que não é um conforto apenas dizendo que nós devemos nos conformar. Mas quando Deus está nos consolando, Ele não está apenas nos conformando, Ele está nos animando a ir em frente, a não desistirmos, a fazermos o que o apóstolo Paulo diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé e eu estou pronto para receber a coroa que me está proposta, a coroa de glória. Há uma coroa de glória esperando a você, há uma coroa de glória esperando a mim, há uma coroa de glória esperando a cada um de nós. E quando Deus nos conforta, Deus vai além, afirmo isso mais uma vez, vai além de nos dar um toque de conformidade, conforme, aceite a sua situação. Não, Deus nos anima, Deus nos projeta, Deus nos encoraja, Deus nos fortalece a irmos em frente, a irmos além, a não desistirmos, a não nos entregarmos,
a olharmos tudo ao nosso redor e tirarmos de toda circunstância, por mais difícil que seja, algo construtivo. O próprio apóstolo Paulo fala, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, uma provação que é produtiva. Algo se produzirá. Eu, quando vejo histórias bíblicas como a vida de Sansão e o final da vida de Sansão, quando a Bíblia diz que Deus fez mais no último dia, que Sansão matou mais, porque Sansão nasceu para uma coisa, matar filisteu. Através de Sansão, a Bíblia diz, Deus começaria a libertar o povo de Deus. Ele teve um ministério estranho, que não era um ministério de consumar, de terminar, de libertar, mas de começar a libertar. Se Sansão não exercesse o seu ministério, Israel jamais se libertaria dos filisteus. Porque ele era o início. Era através dele que todo o processo, que todo o start daquela vontade de Deus de libertar os filisteus aconteceria. Mas o interessante da vida de Sansão é que na maior derrota de Sansão, Deus suscitou da maior derrota a maior vitória. Do maior problema, Deus suscitou a maior solução. Deus fez algo extraordinário. E Sansão estava extremamente limitado. Sansão estava extremamente, eu diria, derrotado, vencido, humilhado. Mas naquilo tudo, Deus o levantou, Deus o ergueu, Deus lhe deu a vitória. E Deus fez em um dia tudo aquilo que o inimigo roubou de Sansão fazer por todo aquele período, por todo aquele momento que ele esteve preso. Em um dia, Deus fez tudo e muito mais. Então, as palavras proféticas, por mais duras que elas possam ser, por anunciar, mesmo que sejam tempos difíceis, elas não estão sendo dadas a nós para que tenhamos medo, para produzir um terror, um temor, seja o que for, desse calibre. Deus nos dá palavras proféticas para nos preparar para aquele dia. Sejam palavras maravilhosas, que falem de um futuro glorioso. Sejam palavras assombrosas, que falem de um futuro tenebroso. Não é para que tenhamos medo, é para que nos preparemos para passar por aquilo que Deus está previamente nos anunciando. Então toda a palavra profética, ela nos prepara, ela nos capacita, ela nos dá as condições e cria em nós, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a fé traz à existência o que não existe. De modo que a palavra, quando ela é ministrada a nós, a palavra por si só, pela fé que é gerada através da pregação da palavra, esta fé traz à existência aquilo que não existe em nós, em nossa vida e até mesmo em nosso futuro.
ela traz à existência aquilo que não existe. Quando nós falamos sobre uma ressurreição, como a ressurreição de Lázaro, o que Cristo fez naquele dia, Ele não apenas ministrou e retornou vida a Lázaro, Ele retornou vida curada a Lázaro. Porque de alguma coisa Lázaro morreu. De algum problema que tudo nos leva a crer que era um problema grave de saúde. E que as próprias irmãs disseram: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Por quê? Porque Cristo era conhecido por curar os enfermos. Meu irmão teria sido curado, mas agora Cristo o ressuscita. Mas não o ressuscita para continuar enfermo. Muitas vezes nós estamos crendo na operosidade de Deus na nossa vida, como nós sendo Lázaro e Cristo nos ressuscitando para continuarmos na mesma enfermidade que nos matou. Não, quando Cristo ressuscita Lázaro, lhe faz mais do que voltar à vida. Lhe falta a vida com saúde, lhe falta a vida com tempo de existência, com tempo de vida. É como o próprio milagre que Deus executou na vida de Abraão, na vida de Sara, quando essa aos 90 anos concebeu, veio dar à luz. E se Deus simplesmente fizesse que ela desse à luz e não lhe trouxesse restauração de vida, restauração de saúde, restauração de todas as coisas, e prolongasse os dias da sua vida, Deus não teria dado um filho, Deus teria dado um órfão a Sara. E Deus, quando faz a sua obra completa e faz a sua obra coerente em nossas vidas. Deus não é incoerente. Você e eu podemos ter, e seguramente temos, muitas incoerências, mas Deus não é incoerente. Se Ele faz, Ele opera e opera plenamente. E a Bíblia diz que tudo o que Ele faz perfeitamente bem, ou completamente bem, ou maravilhosamente bem. Há uma coisa muito importante nesse texto que nos fala, eu me deterei apenas na carta à igreja em Éfeso, mas há algo muito importante que é dita nesta e nas outras, que diz no versículo 7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe, a maior parte das igrejas busca ter ouvido para ouvir o que Deus diz à igreja, especialmente a sua igreja. O que Deus tem para nos falar, o que Deus está dizendo a nós. Deus não está falando apenas conosco. Deus está falando com muitos outros. Deus não está falando apenas à nossa igreja. Deus está falando a muitas outras igrejas. E o que Deus está falando às outras igrejas importa sim a mim, importa a você. Não importa tão somente o que Deus está falando à minha vida, à minha igreja, à minha pessoa. Importa o que Deus está falando a outros. E o que Deus está falando à minha vida
também é importante para as outras pessoas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não, porque há pessoas que só têm ouvidos para ouvir para si, o que é referente a si, nada mais além do que está ao seu redor, dos seus limites, das suas fronteiras. Seus olhos não veem além, seus olhos não enxergam além, seus ouvidos muito menos ouvem além de seus limites. E quando nós apenas ouvimos o que Deus nos fala exclusivamente a nós, nós nos limitamos. Limitamos por quê? Porque limitamos o que Deus tem falado apenas ao que Ele tem falado a nós. Meus irmãos, o que Deus falou com Moisés é importantíssimo para mim. O que Deus falou com Abraão é importantíssimo para mim. O que Deus falou com Pedro é importantíssimo para mim. Nisto nós até percebemos. Mas o que Deus fala ao meu irmão da direita, ao meu irmão da esquerda e o meu irmão distante, também deve ser importante para mim. O que Deus fala às outras igrejas é importante. Éfeso tinha os problemas de Éfeso, mas os problemas de Sardes deveriam ser conhecidos por Éfeso. E a palavra de Deus a Tiatira deveria ser conhecida por Éfeso. A palavra de Deus a Laodiceia tinha que ser e ter peso também em Éfeso. Hoje nós não temos tanto esta prática, mas nos dias, chamemos assim, apostólicos, dos 12 apóstolos, as epístolas, as cartas que eram enviadas, eram lidas, não apenas na igreja para a qual ela era enviada, mas eram lidas de igreja em igreja. Aos Tessalonicenses, disse Paulo, que lessem a epístola dos Tessalonicenses em Laodiceia, assim como também lessem a epístola que ele escreveu a Laodiceia na igreja dos Tessalonicenses. Isso quer dizer, o que Deus estava falando a Laodiceia era pertinaz, era importante para os Tessalonicenses, tanto quanto o que Deus estava falando aos Tessalonicenses era importante a Laodiceia. Mas perceba o seguinte, o que Deus estava falando à igreja dos Tessalonicenses era uma carta inspirada pelo Espírito Santo, e o que Deus estava falando a Laodiceia através de Paulo não era uma carta inspirada pelo Espírito Santo, mas era Deus falando, e era importante que os que receberam a carta inspirada também recebessem a carta não inspirada, a palavra não inspirada. Isso não quer dizer que não era uma boa palavra, isso não quer dizer que não era uma palavra bíblica, era a palavra do apóstolo Paulo, pelo amor de Deus. Obviamente que ela era bíblica. Nós às vezes não estamos dando o valor a palavras que vêm de Deus, mas que não são palavras de fato de Deus. É difícil falar assim, parece uma confusão. Não são palavras inspiradas, mas são palavras de Deus. Porque elas estão, eu diria, alicerçadas na palavra de Deus. O que eu prego não é uma palavra inspirada. No muito, alguém poderia dizer, isso é uma palavra revelada. E olhe lá,
Isso é um ensino. Em cima, alicerçado, numa palavra inspirada, que é a palavra de Deus. Mas também vem de Deus. Porque Deus está falando conosco. Sabe, se você tiver ouvidos para ouvir, a verdade é que Deus terá boca para falar. A verdade é que Deus está falando. O problema somos nós escutarmos. Às vezes, meus irmãos, Deus está te falando com as coisas mais simples. Mais simples. Quantas vezes você já teve uma experiência das ditas coincidências que de fato, para mim, não são coincidências, são providências divinas. Estamos orando enquanto ou estamos num ônibus, ou alguém que tem um carro está dirigindo o carro, estamos ali, de repente, no meio daquela tua oração, dizendo, fala comigo, Senhor, passa um versículo bíblico num carro. Quantos de nós não temos, pastor, mas hoje é tão natural, tudo posso naquele que me fortalece, e coisas como essas, as pessoas colocam nos seus automóveis, isso é tão natural, sim, mas quando você está orando, quando você está falando algo com Deus, e de repente aquilo passa na tua frente, isso não é uma coincidência, isso não é um acaso, é Deus falando com você. Mas se nós tivermos ouvidos para ouvir, nós ouviremos, senão nós simplesmente, humanamente falaremos, não, isso é um acaso. E aí, tendo olhos, não vemos, tendo ouvidos, não ouvimos, e logo, tendo boca, não falamos, porque não ouvimos e nem vemos, e só nos falta não falar. Quando nós vemos algo como Laodiceia é uma mensagem tão importante, é uma igreja que tinha tudo. Se Laodiceia você a visitasse em nossos dias, contextualizando Laodiceia aos nossos dias, você veria uma igreja com pompa e circunstância. Você veria uma igreja com excelentes ministradores, excelentes introdutores, com ambiente maravilhoso, poltronas que não são mais cadeiras, são verdadeiras poltronas. Você veria riqueza, você veria glória humana, você veria tanta coisa, porque assim era Laodiceia. E Laodiceia dizia, sou abastada, sou rica, tenho tudo, do bom e do melhor. Ela tinha tudo, só não tinha uma coisa, Jesus. Dentro dela, ela tinha tudo, menos Jesus. Mas tinha tudo. E isso não é uma mensagem importante para mim? Dizer, eu não sou Laodiceia, mas eu não quero viver uma realidade igual a de Laodiceia, que é o quê? Ter tudo e não ter mais o importante, que é Cristo. E quem tem Cristo tem a vida. E quem não tem Cristo não tem a vida eterna. E é por causa disso que o Espírito Santo diz, tu nem sabes que é miserável. Você tem, mas é miserável, pobre, nu. Por quê? Porque não tem o que verdadeiramente importa. Então, todas estas igrejas, e eu vou dizer o que Deus está falando na igreja presbiteriana aqui perto, o que Deus está falando na Assembleia de Deus aqui perto, o que Deus está falando na igreja quadrangular aqui perto, importa sim, importa para nós, é importante.
é igualmente importante para todos nós. O que Deus está falando na igreja na Índia, o que Deus está falando na igreja lá naquele país perseguidor, como a Coreia do Norte. Não apenas o que Deus está falando na Coreia do Sul, as duas Coreias. Sabe, a igreja, de forma geral, está muito aberta para ouvir o que Deus tem falado à igreja lá na Coreia do Sul. Nós queremos o que a igreja da Coreia do Sul tem, mas nós não queremos nem ouvir o que a igreja da Coreia do Norte, a igreja que vive a maior perseguição na face da terra. Não é nos países muçulmanos, é na Coreia do Norte. A maior perseguição, onde há o maior número de pessoas sendo assassinadas, mortas por causa da sua fé, é na Coreia do Norte. Mas nós, a igreja como um todo, nós não estamos nós queremos ouvir do sucesso da igreja da Coreia do Sul. O que Deus tem falado a Po Yong-Chu? O que Deus tem falado ao reverendo Kim? O que Deus tem falado a essas pessoas que geram milhões e milhões de vidas, que geram centenas de milhares de membros? Eu quero isso para mim. Mas há uma palavra da igreja de Esmirna, há uma palavra tão importante como da igreja de Esmirna, para que nós ouçamos a palavra da igreja de Esmirna, para que nós ouçamos a palavra da igreja perseguida, da igreja que sobe um perfume na presença do Senhor. Há uma palavra que eu preciso ouvir deles. Eu não posso ouvir apenas a igreja de êxito, a igreja próspera, a igreja vitoriosa, a igreja grandiosa, porque se bem que é diferente de uma igreja grande e uma igreja grandiosa, mas nós estamos assim, se nos falam que há esse ou aquele na nossa nação, nós queremos ouvir o que Deus faz lá em Santarém, lá em Manaus, nos grandes ministérios que estão explodindo, ou lá em São José dos Campos, no trabalho que está sendo feito, ou no Rio Grande do Sul, nos milhares de almas que estão sendo ganhas. Aleluia, eu quero isto. Isso é uma palavra que eu preciso ouvir. Mas eu preciso ouvir daquela igreja pequenininha, ali onde ninguém se anima a chegar, dentro daquela comunidade violenta. O que Deus está fazendo? O que Deus está operando? Sabe, nós temos ouvidos seletivos. Nós estamos escolhendo o que o Espírito Santo está dizendo. O que o Espírito Santo está dizendo a estas igrejas, eu quero ouvir. Mas o que o Espírito Santo está dizendo a estas outras igrejas, nem isso eu não quero ouvir. Não, eu quero ouvir o que o Espírito Santo está dizendo a todas as igrejas. A todas as igrejas. Éfeso é uma igreja extraordinária. Ela teve um problema. Você pode ser uma igreja extraordinária. Você pode ter uma vida extraordinária. Você pode ser extremamente abençoado e ter um problema. Um grande problema. Tenho, porém, contra ti que perdestes o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso, se não tivesse essa palavra, era uma igreja tão admirável. Era uma igreja que nós dizíamos, é a igreja que eu quero ser. Essa foi a igreja que durante 100 anos
100 anos, ou talvez até mais, ela esteve muito na cabeça, como que a igreja que exercia liderança sobre as demais igrejas. Isso só veio ser abalado mais quando Constantino começou a aliar-se à igreja romana, à igreja cristã, e trazer a igreja cristã a se tornar aliada dela. E aí, Roma tomou um lugar de maior evidência. Mas essa igreja teve um problema. E a solução para esse problema, Deus lhe disse: volta. Volta aonde? Volta aonde caíste. Arrependa-te. E volta à prática das primeiras obras. Sabe, várias voltas precisava fazer essa igreja. Essa igreja precisava fazer a volta do arrependimento. Essa igreja precisava fazer a volta ao lugar de sua queda. Essa igreja precisa fazer a volta à prática das primeiras obras. Porque ela perdeu algo que ela não poderia perder. Por isso Deus fala com ela: volta. Volta, você perdeu. Deixe-me colocar isso de uma maneira quase que simplória. Volta lá atrás. Por quê? Porque você perdeu algo lá atrás que você não poderia ter perdido. Você perdeu o seu primeiro amor, você deixou ele lá. E então, a igreja precisa voltar. E essa volta implica de voltar à prática das primeiras obras que ele não mais, ou ela não mais praticava, não mais executava. Às vezes nós falamos: como voltar ao primeiro amor? Volte às primeiras práticas, as práticas das primeiras obras, e você voltará ao primeiro amor. Isso serve para relacionamentos entre pessoas, mas serve para o nosso relacionamento com Deus muito mais. No entanto, eu quero abrir um parênteses apenas para terminar e dizer: se existe um lugar que eu não quero voltar, é o lugar onde eu caí. Esse não é um lugar que eu goste de voltar. Esse é um lugar, para mim, humilhante. Onde eu caí, um lugar que eu caí por quê? Porque eu fui derrotado, porque eu fracassei, porque, de alguma maneira, eu decepcionei. Esse é um lugar que, normalmente, o que nós queremos fazer com esse lugar é esquecer, deixá-lo. No entanto, Deus diz: volta. E quando eu leio os evangelhos com Atos dos Apóstolos, eu encontro Pedro e João numa situação muito interessante. Especialmente o apóstolo Pedro, que nós sabemos que negou 3 vezes ao Senhor Jesus Cristo. E no momento em que Jesus reconcilia, ou traz Pedro, reconciliando Pedro não com Cristo, mas reconciliando praticamente Pedro com Pedro. Porque às vezes, meus irmãos, não é com Deus que eu preciso me acertar, é comigo mesmo. Senão Davi mesmo não falaria e não dialogaria com sua própria pessoa, dizendo: por que estás assim, ó minha alma? Por que te inquietas dentro de mim? Porque Davi está dando uma repreensão ao próprio Davi. Ele está falando com Davi: espere em Deus.
Sabe, às vezes, meus irmãos, quem eu preciso mais repreender e quem precisa mais escutar sou eu mesmo, a mim próprio até. Mas Davi viveu essa experiência e Pedro foi, eu digo, reconciliado com o próprio Pedro ali quando Jesus esteve com ele. Tantos dizem, e é verdade, Pedro negou a Cristo no final, diante de um braseiro, diante de um fogo, diante de uma fogueira. E agora Jesus traz diante de outra fogueira, diante de outro braseiro. Parece que o Senhor quase que substitui uma memória pela outra. No entanto, aquela memória está lá. Aquilo aconteceu. E aconteceu onde? Na casa do sumo sacerdote. Aonde se reuniu o que? O Sinédrio. Depois de Pentecostes. Um Pedro agora cheio do Espírito Santo. Volta literalmente ao lugar da sua queda. É literal, ele voltou. Me perdoe se eu cometo um erro, mas eu fico imaginando Pedro quando entrou pelaquela mesma porta. O que você acha que veio de imediato à memória de Pedro? Quando aquela porta se abriu, quando alguém o recebeu, ele se lembrou quando ele foi recebido, e a Bíblia diz que ele foi recebido, e foi o lugar que ele primeiro negou a Jesus, porque mal a porta se abriu, a pessoa disse: tu és um deles. E Pedro disse: não, eu nem conheço, não tenho nada a ver com isso, de outra maneira de dizer. E agora, passa mais um tempo e Pedro, novamente, eu imagino Pedro andando, indo em direção, veja, Pedro chegou tão perto da sala do Sinédrio, que ele conseguiu ver Jesus, sendo tirado da sala. E Jesus conseguiu ver Pedro, e os dois se olharam, se entreolharam. Então, eu imagino Pedro caminhando, lembrando de cada coisa, de cada momento. Mas por que Deus teve que levar Pedro de novo àquele lugar? Sabe, Deus não nos leva de novo ao lugar da nossa queda, porque Ele queira nos castigar, ou porque Ele queira nos dar uma grande lição, ou porque Ele queira de alguma maneira mostrar a nós que nós estamos colhendo o que nós plantamos. Porque essa é outra coisa, que nós somos implacáveis dentro da igreja. Nós dizemos: você colhe o que você planta. Se você plantou, você vai colher. Meu irmão, sabe do seguinte, tem um monte de gente aí que não vai colher nada do que plantou, porque teve uma tempestade lá no Rio Grande do Sul. Isso quer dizer que você colhe tudo que você planta? De bom e de mal? Não, a Bíblia diz que o que o homem plantar, isso ele colherá. Sim, mas existem outras coisas. E existe um Deus que pode intervir, não apenas no que é bom e você não colher, mas principalmente, e é a minha oração, no que é mal e você não colher. Porque é quase como se nós disséssemos fatalismo. Não, Deus é mais poderoso do que isto. Deus não está obrigado a te castigar. Você pode dizer amém a isto? Deus é mais poderoso, Deus é amor. De uma vez por todas, creiamos que Ele é amor. Deus é bom. E de uma vez por todas, creiamos que Deus é bom. Então, por que Deus nos leva? De certa maneira, Deus nos leva, como levou Pedro. E Pedro, que falhou, e falhou triplamente, porque 3 vezes negou. Pedro agora, veementemente, corajosamente, eloquentemente até,
porque surpreendeu, tanto Pedro quanto João surpreenderam aqueles homens eruditos, sábios. Aqueles homens ficaram surpresos, porque Pedro e João eram pescadores, eram homens simples, e falavam com tamanha eloquência, que eles disseram, de fato, eles andaram com Jesus Cristo. Pedro primeiro negou que andava com Jesus Cristo, e agora, o modo dele falar, a eloquência como ele falava, não deixava dúvidas. Todos disseram, de fato eles andaram com Jesus. Eles são um deles. Eles andaram com Jesus. Naquele dia, Pedro, aonde falhou, acertou. Naquele dia, onde Pedro fracassou, ele foi bem sucedido. Aonde Pedro foi derrotado, ele saiu vitorioso. Deus não nos leva, por qualquer motivo, ao lugar da nossa queda. Deus nos leva de novo ao lugar da nossa queda, para que onde nós caímos, no mesmo lugar onde nós caímos, Ele nos levante. Esse é o grande motivo. Volta, porque eu quero te levantar. Volta, porque eu quero ali te socorrer. Volta, porque eu quero te ajudar. É por isso que Deus diz a Éfeso, volta. Você perdeu algo que você não poderia ter perdido. Volta, porque você vai recuperar. Meus irmãos, volta, porque você precisa buscar. Porque se você buscar, a Bíblia diz, todo que busca, encontra. Volta, porque está perdido, mas não deixe perdido. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa, nunca desista. Nunca desista de uma amizade perdida. Nunca desista de um relacionamento perdido. Nunca desista de um projeto de vida perdido. Nunca desista de um sonho perdido. Nunca desista de coisas perdidas. Volta. Busca. Porque você vai encontrar. E quando você encontrar, o sonho perdido vai se tornar num sonho realizado. A amizade perdida vai ser uma amizade restaurada. Pessoas perdidas serão pessoas encontradas, reconduzidas, salvas. Há um lugar que eu preciso voltar. É o lugar onde eu caí. E o lugar onde eu caí é o lugar onde eu perdi. O que ocasionou a perda foi a queda. Quantos de nós, quando caímos, não perdemos algo? Se você já levou um daqueles tombos em que se espalha tudo pelo chão, quantas pessoas deixam para trás e de repente percebem, meu Deus! Então nós colocamos alguns perdas aceitáveis. Por favor, existem perdas inaceitáveis. Aquelas famosas parábolas, parábola da dracma perdida, parábola da ovelha perdida, você encontra o que? Pessoas que não aceitaram a perda, que foram atrás do que tinham perdido. Nós não podemos nos render
a realidade de termos perdido algo que deveria ser imperdível. Como Maria e como José. Maria e José passaram um dia buscando, procurando, entre os parentes, entre os amigos. Mas quando não encontraram Jesus, eles voltaram. E é por isto que eles encontraram a Jesus. Porque José e Maria voltaram no lugar aonde tinham tropeçado, no lugar aonde tinham perdido. E porque eles voltaram, porque eles procuraram, eles encontraram. De modo que eu quero te animar a não esmorecer, a não desistir. Vale a pena voltar, vale a pena procurar, porque quando você achar, vai terminar em festa. Você dirá, como disse o pastor, como disse a mulher a respeito: alegrem-se comigo, porque estava perdido e foi encontrado.